Olá, querido irmão, olá, querida irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Reflexão em Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção, é um grande privilégio poder refletir na palavra de Deus, poder manifestar a bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa constante oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Para que a palavra do Senhor, para a meditação na palavra do Senhor, seja instrumento de Deus na tua vida para te aproximar de Deus, para te mudar, para te moldar, segundo a excelência e gloriosa vontade de nosso Deus, através de Jesus Cristo em sua palavra. Esse Espírito Santo possa te mover, possa conduzir você a uma vida de santidade. Meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. A verdade da volta de Cristo, a iminência da volta de Cristo é algo real e nós aguardamos por isso. E mais do que aguardarmos por isso, nós nos preparamos para uma vida santa, uma vida de retidão, uma vida de santidade que traz glória a Deus e sejamos testemunhas a todos os homens, nossos parentes, amigos, pais, e assim glorifiquemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na reflexão de hoje, eu quero lhe convidar a abrir o seu texto, a sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Nossa meditação estará sobre esses versículos. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Vamos ver. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Que texto profundo é este? Que texto mais duro é esse que o apóstolo Paulo está falando? Perceba que os nossos irmãos da igreja da Galácia, né, ali na região da Ásia Menor, uma das igrejas da Ásia Menor, haviam recebido o evangelho por meio do apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo está falando, olha, eu estou admirado, porque vocês tão depressa, de um curto prazo de tempo, vocês têm declinado da graça de Cristo. Vocês têm abandonado a graça que vos chamou de Jesus Cristo, porque vocês estão dando perturbadores que pervertem o evangelho de Cristo. Eles estão trazendo um outro evangelho. Aliás, não existe outro evangelho, somente existe o evangelho de Cristo. Boas novas, somente a de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando diretamente aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, a respeito dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pseudos cristãos convertidos, pseudos conversões, eram judeus que falavam que haviam se convertido a Jesus, mas não havia conversão, porque eles queriam judaizar, eles queriam levar as práticas judaicas para os irmãos cristãos, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que não tinham raiz judaica. E ali eles queriam impor as leis que regiam e que regem, ainda de certa forma, a religião judaica para esses irmãos, pervertendo o evangelho, pervertendo o princípio do evangelho. E o apóstolo Paulo é muito categórico com os irmãos que não existe outro evangelho. E se alguém quer trazer um novo evangelho, que seja anátema, que nós não venhamos aceitar. E isso é tão profundo, esta verdade que o apóstolo Paulo está trazendo é algo tão profundo que ele fala assim, ainda que um anjo do céu venha na terra, ainda que eu mesmo pregue um evangelho que não seja esse que alcançou o coração de vocês, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não vivemos no contexto dos irmãos de Gálatas. É verdade que muitas igrejas se judaizaram, ou seja, trouxeram práticas judaicas para os seus cultos, para os seus meios. O Senhor Jesus Cristo não pediu nada disso. O Senhor Jesus Cristo não pediu, não há ordem nenhuma para que nós venhamos a trazer para os nossos cultos ações, atributos, características do judaísmo. A fé cristã é uma fé que é oriunda do judaísmo, tem a sua tradição sim no judaísmo, naquilo que diz respeito o seu apontamento, o seu direcionamento, que é
o Messias, Jesus Cristo. Mas as leis, os ritos judaicos não há necessidade de fazer parte de nosso culto. É claro que muitas coisas nós fazemos sem entender muito por que fazemos. Nós não devemos impor lei para ninguém. Mas muitas pessoas, apesar de não ser propriamente judaizantes na igreja, querem trazer para a igreja outros tipos de evangelhos, costumes que não são costumes cristãos, costumes que não são práticas, e quando eu falo cristãos, não apenas por uma questão de tradição, mas costumes ou orientações bíblicas, que a palavra do Senhor nos ordena, que a palavra do Senhor nos orienta. Querido irmão, querida irmã, não se coloque em julgo que o Senhor não te chamou para colocar. Ainda que um anjo do céu, olha como o apóstolo Paulo é ousado a falar, não existe outra revelação, irmãos. A revelação acaba-se. A revelação bíblica, a revelação de Deus encerra-se na palavra de Deus. Somente há uma revelação destinada a você e a mim. E esta revelação se chama Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Nós não devemos estar buscando revelações que sejam contrárias à palavra de Deus, ou que a palavra de Deus não tem. Qualquer revelação ou qualquer palavra nós devemos apontar, nós devemos averiguar junto à Bíblia, junto à palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala assim como já dissemos agora e repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além do que recebesse, seja anátema. Ele mais uma vez ele fala, seja amaldiçoado, que o evangelho que você recebe no teu coração, que o evangelho que você tem recebido, seja a palavra de Deus, seja os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, sejam os textos de Atos, sejam as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, de Tiago, seja o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, mas a nossa revelação é a Bíblia. Com o entendimento, sim, de que a lei não foi destinada para nós, mas para os judeus, para preparar aquele povo, para que aquele povo trouxesse o Messias à terra. E uma vez que o Messias já veio, uma vez que Jesus já veio, nós não temos parte nenhuma com leis judaicas ou com judaísmo, com algo que traga judaísmo para a igreja. Precisamos estar atento a isso. O Senhor te chama para uma fé sadia. O Senhor te chama para uma fé madura, uma fé que esteja orientada na palavra de Deus. Que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. O Espírito Santo de Deus te conduza a uma fé sadia e santa em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos louvar o teu nome, porque esta palavra nos alcançou, porque o teu Espírito nos alcançou, e neste dia podemos glorificar o teu nome. Edifica a tua igreja, fortalece-nos para que em tudo possamos bendizer o teu nome. Pai amado, que esta igreja que deste tempo não seja uma igreja judaizada, não seja uma igreja mundana, mas pelo contrário, seja uma igreja ligada às leis do Senhor, às leis da palavra do Senhor, ao chamado do Senhor para a nossa vida, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. É em nome de Cristo que nós oramos. Em nome de Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não seja enredado por doutrinas que vão além do Evangelho. Que seja maldição qualquer palavra contrária à Bíblia Sagrada. Qualquer revelação contrária à palavra de Deus. Que o nome de Cristo seja glorificado. Tenha uma semana abençoada, uma semana abençoada na presença de Jesus Cristo. E assim, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Fique ligado às publicações da família Barueri, sempre uma publicação especial para a edificação do corpo de Cristo. Tenha uma semana excelente na presença de Jesus e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.